Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre chute. Bem, ao longo do ano eu vim trazendo vários conteúdos aqui pra vocês, né, no canal sobre como estudar humanas, linguagens, natureza, exatas, dicas de redação, dicas que os meus professores me deram na minha preparação até o Enem, que eu quis repassar aqui pra vocês, mas a gente sabe que a prova é muito extensa, que o tempo é muito pouco e na maioria das vezes a gente acaba precisando chutar. Então eu vim trazer as minhas táticas, entre aspas, que eu usava pra tentar conseguir uma maior chance de acerto quando eu chutava, e eu usei isso no meu terceiro ano de cursinho, que foi ano passado, e realmente deu certo, porque assim, eu considero que eu tive uma taxa de acertos muito boa nas questões que eu chutei. Por exemplo, física, eu falei que eu fechei, né, no Enem 2019, ano passado, realmente eu fechei, mas assim, eu não fiz todas as questões 100% e acertei. Tiveram 2 ou 3 questões que eu precisei chutar e chutei certo. Então, esses chutes certeiros também me ajudaram, né, a fechar física no Enem. Mas antes de começar a dar as dicas, eu quero pedir para que vocês curtam esse vídeo e ao final dele comentem, pode ser um elogio, uma crítica, uma sugestão, uma dúvida, qualquer coisa, porque assim o YouTube entende que o meu vídeo é de valor e quando alguém pesquisar algo parecido no YouTube, ele vai recomendar o meu vídeo. Isso vai me ajudar a crescer o canal, isso me incentiva muito, ajuda no meu trabalho. Então deixa o like aí, deixa um comentário também, porque isso me incentiva demais. E antes das dicas, vamos para nossa vinheta, né? Estudantes de todo o Brasil, olá! Então, gente, a primeira dica que eu quero dar aqui pra vocês é pra que vocês descartem alternativas ridículas. Quando a gente tá fazendo a prova, muitas vezes a gente fica em dúvida entre 2 alternativas, às vezes até 3, mas a gente consegue eliminar algumas ridículas ali. Então, sempre tente eliminar as alternativas ridículas pra que, caso você erre, você precise chutar e ainda assim erre, pelo menos erre num possível distrator. E aí a sua nota não vai ser tão ruim quanto seria você chutar uma alternativa completamente ridícula, né? De acordo com a TRI, que é a teoria de resposta ao item, se você chutar uma alternativa que não tem nada a ver, eles vão entender que você nem leu a questão, e aí além de abaixar muito a sua nota daquela questão em si, abaixa também a média da prova, enfim, na teoria é isso. Na prática a gente não sabe porque eles nunca revelam 100% ao certo como funciona exatamente a TRI, né? Mas basicamente é isso, você precisa acertar questões fáceis, errar questões difíceis, e se você for errar, que você erre marcando um distrator e não uma alternativa ridícula. Então, tenta eliminar as alternativas ridículas. Eu até trouxe recentemente no Estudigram, lá no Vestibuleiros, que inclusive se você não me segue lá, que eu posto muitas dicas de todas as matérias, de coisas que me ajudam demais e trago muito mais conteúdo lá, na verdade, do que aqui no YouTube. E eu postei recentemente lá alguns exemplos de questões que dava até pra você fazer assim na lógica, que dava pra você eliminar alternativas ridículas. Por exemplo, tinha uma questão lá que falava sobre o carro solar. E aí queria saber quanto tempo iria demorar para aquele carro solar chegar a uma determinada velocidade. E aí você pensa, poxa, tinha uma alternativa lá, por exemplo, 3 segundos. Você pensa, nenhuma Ferrari chega nisso, nessa velocidade, então ela é extremamente ridícula. Aí tinha uma outra lá, 10 segundos. Você pensa, um carro muito potente chegaria a isso, mas um carro solar, que provavelmente tem uma potência menor do que um carro a combustão, sabe? Por lógica dá pra você ir, então tente sempre eliminar alternativas ridículas. Beleza, a segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é, caso você fique em dúvida entre 2 alternativas e precise chutar, né, você não tenha certeza de nenhuma das duas e precise chutar, a dica que eu dou pra vocês é que vocês olhem pra ver se alguma das alternativas possuem palavras como inteiramente, totalmente, nunca, sempre, sabe? Palavras que generalizam, advérbios que generalizam, ou então que restringem demais, que fala que algo é totalmente isso, que algo sempre foi aquilo, que algo nunca fez isso, ou então fala assim, isso é resultado apenas de tal coisa, só de tal coisa. Essas alternativas que são muito restritivas, tente eliminá-las, sabe? Se você ficar em dúvida entre 2, se fosse eu, marcaria que não tem essas palavras, sempre, nunca, apenas, porque normalmente elas estão erradas. Às vezes elas podem até estar certas, assim, no contexto geral, mas aí fala, não, apenas por isso, não.
é por isso também, mas não só por isso. Então, muitas vezes essas alternativas que tem essas palavrinhas restritivas estão erradas. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é pra vocês marcarem apenas as questões que vocês tiverem certeza no gabarito e também na prova. Por quê? Quando você, tiver com pouco tempo e precisar literalmente chutar, assim, chutar às vezes até sem nem ver, você vai precisar dar uma rápida analisada no gabarito, que eu vou ensinar vocês a fazer isso agorinha. Então, se você marcar questões que você ficou em dúvida, provavelmente esse chute técnico não vai dar muito certo. Então, marque apenas as questões que vocês tiverem certeza. Eu trouxe um exemplo aqui pra vocês, por exemplo, a minha prova de matemática. Eu ia fazendo, ia resolvendo, e quando eu chegava numa questão que ou eu fazia a conta rápido demais, ou então eu ficava em dúvida, por exemplo, às vezes eu tinha feito a conta rápido e aí não dava o valor certinho, dava um valor aproximado e eu ia na alternativa por aproximação, mas ainda assim eu não ficava segura. Eu sempre circulava e escrevia voltar, ou então nem circulava, mas eu escrevia voltar, pra se caso desse tempo depois eu voltar. Quando eu ia marcar no gabarito, assim, eu não marcava essas alternativas se eu não tivesse voltado nelas, Só se eu tivesse voltado, refeito, aí eu riscava o voltar, que aí eu entenderia como se eu tivesse revisado, a questão, e aí eu marcava no gabarito. Mas, assim, vamos supor que não deu tempo. Aí eu não volto na alternativa, marco o gabarito com as questões que eu tenho certeza, que são essas que eu não escrevi nada. E aí, quando eu vou no gabarito, eu vou fazer uma análise que eu vou ensinar aqui pra vocês, porque isso me ajudava a ter uma noçãozinha maior pra na hora de chutar. E aí, por último, além de você ter dado esses chutezinhos na prova, você precisa às vezes chutar no gabarito. Que é aquele momento que tá faltando 10 minutos pra acabar a prova, 5 minutos, não dá mais tempo pra você resolver questão nenhuma e você tem que simplesmente entregar pra Deus e marcar qualquer uma. Como eu fazia pra tentar não errar tantas, ou pelo menos cair em distratores, sem sequer ler a prova, assim, só marcando no gabarito mesmo. Primeira coisa, o Enem, assim como vários outros vestibulares, geralmente possuem alguns padrões. O Enem, eu não vou falar pra vocês, gente, tem um padrão de que... Eu já vi professores falando, por exemplo, no Enem a cada 5 ou 6 questões, uma se repete. Sempre diversifica. Bem, eu nunca percebi, eu já tentei estudar o gabarito do Enem, eu já vi padrões mesmo em vários vestibulares, em vários concursos, mas eu nunca vi um padrão exato no Enem, tipo assim, a cada 5 questões, uma se repete, a cada 6 questões, uma se repete. Eu nunca vi esses padrõezinhos, mas tem duas coisas que eu já percebi no gabarito do Enem. A primeira coisa é uma coisa assim extrema. Nunca vi 4 letras seguidas. A mesma, sabe? Por exemplo, questão 1, 2, 3, 4, letra B, 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 nunca vi. O máximo que eu já vi foram 3 alternativas seguidas e ainda assim é raro, tá? No Enem, geralmente, é muito difícil acontecer, assim, em comparação com o normal, Quando eu falo raro, em relação às outras 90 questões. É muito difícil ter 3 alternativas com a mesma letra seguida. Então, se você ficar em dúvida, por exemplo, você marcou a questão 31B, a 32B, e aí você tá em dúvida na 33 entre letra B e letra D. Eu chutaria a letra D, porque se eu tenho quase certeza das outras duas que é B, provavelmente a terceira não vai ser a mesma letra. Então eu usava essa tática e muitas vezes ajudava. Eu falei que eu sabia 2 coisas sobre o gabarito do Enem, mas na verdade são 3. A primeira é essa de nunca ter 4 repetidas e raramente ter 3 repetidas. A segunda coisa sobre o gabarito do Enem é que ele é muito bem distribuído. Como eu disse aqui pra vocês, existe poucas repetições. Tipo assim, não é, por exemplo, B, 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 C, C, D, D, E, A, E, entendeu? É geralmente assim, B, C, D, E, A, C, B, sempre vai variando. Aí, mais ou menos ali, às vezes de 5 em 5, de 6 em 6, repete uma letra, enfim, às vezes vai 2 seguidas, pra poder dar uma quebradinha no padrão. Mas normalmente as alternativas elas são distribuídas, então não são juntinhas, digamos assim. E isso já ajuda pra caramba na mesma situação, você ficou em dúvida entre, sei lá, B e D. E aí nas últimas 4 questões que você fez, que você tinha certeza, já saiu muito B e já saiu muito C, por exemplo, não tem muito D, então eu marcaria D, por exemplo, nesse caso, Marcar sempre o que aparece menos. A terceira coisa sobre o gabarito do Enem é que normalmente as alternativas são muito distribuídas. Como assim? A prova tem 90 questões, certo? Se você pegasse 90 e dividisse por 5, que é o total de alternativas, letra A, B, C, D,
e E, você iria ter cerca de 18 questões para cada letra. E o que eu percebo analisando as provas do Enem é que normalmente não há uma discrepância muito grande entre as alternativas. Então, por exemplo, às vezes você olha lá, quantas letras A tiveram no gabarito? Ah, 18. Quantas letras B? 17. Letra C, 19. Letra D, 16. Letra E, eu não sei quanto vai faltar pra completar os 90, mas sei lá, tipo 20, por exemplo. Entende? Então, geralmente elas ficam ali próximas. Não é, por exemplo, letra A tem 20 letra A's e letra B tem 15. Não tem uma discrepância tão grande, sabe? Normalmente elas estão ali na mesma quantidade justamente por o gabarito do Enem ser bem distribuído. Então, o que eu fazia? Por que eu marcava apenas as questões que eu tinha certeza no gabarito? Porque quando eu ia analisar o gabarito, eu precisava chutar uma questão. Primeira coisa que eu olhava era essa questão de ver se não tinha mais repetidas. Se tivesse, por exemplo, 2 repetidas, ou até uma, às vezes, dependendo da questão, eu já marcava a outra, né? A outra alternativa. Agora, se não tinha isso, se não tinha essa repetição, o que eu olhava? Eu olhava a incidência de letras. Eu contava, né? Tipo assim, faltando 1 minuto pra prova. Eu contava, letra A tiveram 18, aí eu marcava lá, tipo, na prova, né? Letra B tiveram 10 até agora. Letra C tiveram 15, letra D tiveram poucas. Se você precisar chutar sem questões sem ler, sabe, chuta tudo daquela que mais tá faltando. Por isso que é importante você marcar no gabarito apenas as questões que você tem certeza, porque aí a chance de você acertar no chute técnico é muito maior. Só que aí entra uma coisa aqui pra vocês. Não faça isso se você tiver deixado as questões tudo em seguida. Por exemplo, no Enem que eu fui chamada lá por causa do BO que deu, já contei isso naquele vídeo de perrengue do Enem, acabou que eu precisei chutar as últimas questões de matemática. Então, eu chutei tudo, se eu não me engano, foi letra A. Chutei tudo letra A, porque tinha faltado. E assim, eu chutei não sei quantas questões e só 2 eram letra A, sabe? E assim, foi péssimo pra mim até rir, né? Tanto que foi o único ano que eu tirei menos de 500 em matemática. Então, não deixa pra chutar questões seguidas, sabe? Tenta ler a prova inteira. Eu já falei aqui ao longo do ano sobre táticas de organização, por onde começar na prova, enfim, já dei várias dicas aqui ao longo do ano. Eu vou deixar esses vídeos recomendados aqui ao final desse vídeo, caso vocês queiram assistir algum deles. De tática mesmo pra prova, como eu fazia, como eu achava melhor, qual que eu acho melhor pra cada estilo de pessoa, pra cada curso, pra cada peso, enfim, pra cada faculdade. Então, tenta ler, como eu disse, por isso é importante, inclusive, ir pulando as questões que você acha difícil, porque é melhor que você deixe, por exemplo, sei lá, 8 questões pra você chutar. Ao longo da prova, tipo, você deixa a questão 15, a questão 30, a questão 43, a questão 47, a questão 58, do que você deixar, por exemplo, da questão 85 a questão 90, entende? Sem chutar. É muito melhor que você deixe aí elas, como é que fala? Distanciadas, né, digamos assim, porque a probabilidade de você acertar no chute vai ser maior. Então era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Até trouxe as questões que eu chutei pra mostrar pra vocês lá de física. Eu até comecei a fazer a conta, só que aí eu vi que ia demorar demais e tava dando um valor mais ou menos do que eu achava que era, não tava dando um valor exato. Então eu chutei usando essa dica e eu acertei. E a outra questão que eu também chutei foi a questão 113 de física, que foi essa daqui. Eu confesso que essa daqui eu fiz os trem tudo certinho e aí eu cheguei numa alternativa parecida, só que faltava uma das letras. Aí eu falei, vai ser essa, né? Eu fiquei em dúvida entre essa e uma segunda. E aí eu usei as táticas, consegui fechar a física. Glória a Deus. Obrigada, papai do céu. Mas enfim, eu espero que ajude vocês. Essas táticas é pra vocês usarem mesmo no desespero. O importante é que vocês tentem fazer o máximo de questões possíveis, que vocês tentem fazer as questões fáceis. E assim, pra na hora do desespero, precisa chutar. Use essas técnicas que eu tenho certeza que a sua probabilidade de acertar vai aumentar muito mais. Mas eu tô falando probabilidade, tá, gente? Eu não garanto ninguém que você vai chutar 5 questões e vai acertar 3. Então era isso, não esquece de me seguir lá no Instagram, @vestibuleiros, e no meu Instagram pessoal também, que eu estou voltando ele agora pra medicina, @_Pamela Rocha. Um beijo e tchau!